27, dando sequência à exposição do livro dos Inícios, Gênesis 27. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Respondeu ele: Aqui estou. Disse-lhe o pai: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas e a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-ma para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: Ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: Traze caça e faz-me uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atente às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traz-me 2 bons cabritos, dele farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai para que coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-nos. Ele foi, tomou e trouxe a sua mãe, que fez uma saborosa comida com o qual ele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó, seu pai: Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levante, pois, assenta-te e come da minha caça para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: Como é isso que pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: Chega-te aqui para que te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que a apalpou, e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. E lhe disse: És meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: Eu sou. Então disse: Chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe, lhe comeu, trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: Chega-te e dá-me um beijo, meu filho. E ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele, e o abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê, Senhor, os teus irmãos e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Mal acabar Isaque de abençoar a Jacó, tendo ele saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. E fez também ele uma comida saborosa, trouxe ao seu pai e lhe disse: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? Sou Esaú, teu filho, teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: Quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesse, e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouviste Esaú tais palavras de seu pai, bradou com um profundo amargor e lhe disse: Abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: Veio teu irmão astuciosamente e tomou da sua bênção.
Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito da primogenitura e agora usurpa da bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: eis que o constituí em teu senhor e todos os seus irmãos, e lhe dei por servos de trigo e de mosto, e apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem o orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão, quando porém te libertares, sacudirá o seu jugo da tua serviço. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo-me matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo: retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei e te farei regressar de lá, porque hei de perder os meus 2 filhos num só dia. Vamos orar. Senhor, estamos de novo com o privilégio de ouvirmos a Tua voz. Ó Senhor, nós necessitamos de Ti para isso. Que o Teu Santo Espírito mova neste meio, em nossos corações, de tal forma que sejamos profundamente impactados pela Tua Palavra. Ó Deus, apesar de mim, que os Teus filhos sejam abençoados como eu fui com a exposição desse texto, que o nosso coração se transforme, a nossa prática também, e assim a nossa vida glorifique o Senhor em todas as áreas, em todo o tempo. Nós oramos confiados em nome de Jesus. Meus irmãos, o centro desse texto mostra que a bênção da aliança feita por Deus com o seu povo não falha. Isso é uma coisa que nós precisamos perceber. E não falha mesmo em meio à malícia humana. Até a maldade humana é usada por Deus para cumprir o seu plano de redenção. Esse é o tema geral, e nós vamos dividir esse texto em algumas partes e depois algumas aplicações para as nossas vidas. As crianças, eu queria que prestassem bastante atenção e depois me ajudassem no final, observando o que aconteceu com essa história de 2 irmãos que fizeram alguma coisa e que os seus pais também estavam nessa história. Então essa história é a história de uma família: pai, mãe, um menino e 2 irmãos, ok? Nós vamos passar pelo texto e eu sugiro que você mantenha a sua Bíblia aberta. Nós começamos, meus irmãos, com o pedido de Isaque para Esaú. O seu pai pede alguma coisa para o seu filho. Isaque, diz o texto, ele estava velho e acreditando que o seu fim estava próximo. Isaque estava acreditando que ele estava quase para morrer, o que não é verdade, meus irmãos, porque ele ainda vai viver muitos anos, algumas décadas depois dessa situação. Mas ele já não enxergava mais, talvez ele estivesse com a vista muito embaçada, com uma espécie de catarata já avançada, como nós sabemos, né? Mas o fato é que ele já não enxergava mais de alguma forma. E Isaque age segundo a satisfação do seu estômago. Isaque pede para ter uma comida, para depois da comida abençoar o seu filho. Quem tinha feito isso? Esaú. Lembra que Esaú tinha feito isso quando vendeu o direito da primogenitura? Então ele promete uma bênção, não é?
se ele comesse essa comida que ele gostava tanto, que era preparada por Esaú, com carne de caça. Isso é um detalhe importante, nós vamos perceber daqui a pouco. Meus irmãos, essa bênção, ela era ministrada antes da morte. Havia na cultura local isso, e o Senhor usou desse aspecto, não é? E essa bênção, ela tinha valor legal. Você transferia os seus bens para o seu filho quando você o abençoava, o filho mais velho. E embora as duas coisas andassem junto, não é, a primogenitura com a própria bênção do pai, aqui ele está sendo considerada separada. E outras bênçãos eram dadas em público, mas Isaac está fazendo isso às ocultas. Isaac chama seu filho ali, provavelmente na sua tenda. E Isaac promete essa bênção, mas não é verdade que ele sabia do acordo dos irmãos? Ou no mínimo, ele sabia do anúncio de Deus? Deus não havia dito que o mais novo é que mandaria no mais velho? Por que ele está prometendo abençoar o mais velho? Uma desobediência do Isaac. Esaú, quando ele aceita essa proposta, ele também está quebrando o juramento. Ele não tinha feito um juramento ao irmão que ele já tinha vendido o direito da primogenitura, então por que ele quer a bênção que andava associada? E a história, meus irmãos, está apenas começando. Rebeca, a esposa, estava ouvindo essa história. Eu me lembrei que Sara fez isso, né? A história vai se repetindo, não é? E, meus irmãos, ou Abraão não considerava a opinião de Sara, ou Sara já havia demonstrado que as suas opiniões não eram boas. Mas o fato é que eles não conversam mais com transparência. E Sara, ouvindo ouvindo essa conversa de alguma forma, ela tenta dar uma forcinha para Deus, porque Deus não havia dito o que ia acontecer, mas Sara está dando uma forcinha, porque ela acredita no que o Deus havia feito, mas agora ela ouviu que o pai ia abençoar o filho mais velho, e ela então começa um plano. Agora, esse plano é tolo desde o início, meus irmãos, porque trocar carne de caça por carne de cabrito, quem já comeu carne de caça sabe que não tem jeito de comparar as duas coisas. Agora, o autor registra a predileção dos pais pelos filhos. Moisés continua mostrando isso. Tanto é que quando Isaac fala, ele usa a expressão, o autor Moisés usa a expressão seu filho, e quando Rebeca fala, usa de novo seu filho, marcando a distinção desses dois. E Rebeca arma então contra o seu marido e contra o seu filho mais velho, e o objetivo era que Jacó, o filho mais novo, fosse abençoado pelo pai, porque afinal de contas Abraão achava que o fim dele estava perto. A bênção, meus irmãos, era da cultura, mas a bênção patriarcal, aquela que Abraão, Isaac e depois futuramente Jacó vai fazer, elas tinham propósitos especiais para Deus, porque Deus usou esse recurso para manifestar a sua vontade e para confirmar a aliança. Mais para frente na história é que isso vai mudar. Mais para frente essa bênção passa a ser feita pelos sacerdotes, a partir de Moisés, não é? Nós vemos isso lá em número 6, a bênção sacerdotal de Moisés. Mas, curioso que Jacó ouve o plano da sua mãe, e ele se preocupa com os riscos. Jacó está preocupado em ser amaldiçoado pelo pai, caso ele descubra. Jacó se preocupa com os riscos, mas não se preocupa com a moralidade do plano. Jacó não questionou a mãe, esse plano aí está meio esquisito, hein? Nós vamos enganar mesmo papai e meu irmão? Mas não, Jacó só está preocupado como fazer isso. E Rebeca, obviamente, não tem uma boa percepção celestial, ela não tem uma visão boa do reino de Deus, a ponto dela se sujeitar à maldição de Deus. Isso chama autoimprecação, é chamar a ira de Deus sobre si mesmo. Tanto é que ela fala: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Meus irmãos, quanta loucura nesse texto, não é? Porque ela está pedindo algo pesadíssimo. Ela está pedindo, se tiver que ser amaldiçoada, que essa maldição caia sobre ela. Bom, mas Jacó segue esse plano, e Jacó, o esperto, só segue esse plano depois que ela assumiu a maldição sobre si.
não é? Depois que o risco não é mais dele, ele segue em frente. E todos eles, meus irmãos, esses 4 personagens agem por conta própria. Paulo fala disso lá no capítulo 14, que tudo que não provém da fé é pecado. Agir por conta própria, sem a direção de Deus, meus irmãos, naturalmente já é pecado. E Isaac, então, enganado, abençoa Jacó. Veja, nós vamos observar um pouco aqui as falhas, esses pecados cometidos no diálogo entre Jacó e Isaac. Jacó é um mentiroso, meus irmãos. Ele mente tanto na fala, porque o pai perguntou: você é Esaú? Ele falou: eu sou Esaú, seu primogênito. Você é mesmo? E ele diz o que? Eu sou. Ele reitera a mentira. Mas ele também é mentiroso no procedimento, porque ele segue o plano da mãe, com uma comida que não é verdadeira, com uma pelagem do corpo que não é verdadeira e com uma roupa que não é dele. Percebe, meus irmãos, que a mentira aqui está por todo lado. Agora, Isaac, seu pai, também falha ao confiar em si mesmo. Isaac confiou nos seus sentidos. E é bem verdade que ele tentou por alguns meios, né, se certificar se era mesmo o filho mais velho. Mas o que Isaac tinha que ter feito? Ele tinha que buscado uma sabedoria a mais diante de Deus. Já que ele estava com dúvida, porque ele perguntou: você é Esaú mesmo? Bateu a dúvida, ele ouviu que não era a voz, não é? Ele poderia ter buscado, ter falado assim: então tá, é você mesmo? Chama então Jacó, que eu quero que os dois estejam aqui. Ou ele poderia ter falado com o seu servo pessoal, que normalmente estava por perto, ou poderia ter mandado chamar seu servo: vem cá, vamos aqui, eu vou agora abençoar aqui Esaú, é ele mesmo? Então veja, meus irmãos, ele poderia ter buscado outras opções, já que ele estava com dúvida e não confiado em si mesmo. E aí ele então abençoa Jacó. E, meus irmãos, a bênção de Deus é de fato maravilhosa. Se você olhar depois com calma para os versículos 28 e 29, você vai ver que essa bênção inclui prosperidade, poder, autoridade e proteção divina. É isso que a bênção de Deus faz sobre o seu povo, especialmente aqui, que era a linhagem da semente da mulher. Percebe isso, meus irmãos, que agora Jacó recebe toda a bênção de Deus transferida do pai para o filho. E aí o texto diz que Isaac percebeu o erro e ele vai fazer uma coisa mais curiosa ainda. Ele vai abençoar agora Esaú com uma espécie de anti-bênção. Veja, Esaú retornou do campo, preparou a caça que o pai gostava, não é? E agora foi lá pedir a bênção dele. Mais uma vez, a gente lembrando que é uma bênção condicionada ao estômago, né? Isaac percebeu o seu erro e ele se encheu de pavor. O texto aqui é muito forte, meus irmãos. Ele diz que ele se estremeceu de violenta comoção. Sabe aquela hora que você se toca que fez besteira? Sabe quando você faz aquela besteira e você fala: fiz besteira. Mas aqui é muito maior, porque afinal de contas está relacionado com a bênção de Deus. E quando Esaú descobre, Esaú grita. A palavra aqui é bradou. E ele grita para o pai: pai, me abençoa. E Abraão, mais uma vez, foge da responsabilidade, porque ele joga na culpa do filho. Abraão não fala: fui eu, meu filho, que errei, me perdoe. Não, ele fala: seu irmão. E Esaú também entra nessa toada, né? Porque Esaú agora acusa Jacó. Esaú não mostrou piedade, Esaú não mostrou submissão à vontade de Deus. Afinal de contas, a mãe já havia dito que Deus ia abençoar o mais novo. Por que ele está estranhando? Apesar dos meios, mas não está se cumprindo aqui a vontade de Deus? É verdade, Jacó é um enganador. A gente sabe, Jacó é aquele que pegou no calcanhar, não é? Mas Esaú não tinha vendido o direito da primogenitura. O versículo 46 que a gente não leu, vai ver isso domingo que vem, diz que Esaú tinha casado com 2 mulheres hititas. Veja, Esaú não era santinho, meus irmãos. Se fosse por mérito, Esaú não era adequado para ser a raiz do povo de Deus. Esaú tinha feito muito besteira também. E Esaú segue tão desesperado que ele repete: abençoa-me a mim também, meu pai. Lembra-se do texto de Hebreus 12, que a gente já leu isso domingo passado?
o autor de Hebreus diz assim: vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento. Esaú não se arrependeu, diz o texto, embora com lágrimas o tivesse buscado. Esaú ficou arrasado aqui com isso. E aí o pai, na sua predileção pelo filho, ministra uma bênção que não é a bênção da parte de Deus, é uma anti-bênção. A bênção de Isaac é uma versão negativa do que ele fez com Jacó. Observem depois o texto, versículos 28 e 29. Esaú não vai ter propriedade, não vai ter poder, não vai ter autoridade, e o seu alívio, ele vai ser subjugado, e esse alívio vai vir num futuro que nem foi dito quanto tempo vai ser. Vejam, meus irmãos, que condição. E Esaú então agora fica profundamente irado e profundamente amargurado, e isso se transforma em desejo de morte. Olha que coisa, Esaú não chorou de arrependimento, o texto de Hebreus diz isso, mas ele chorou de amargura com o que aconteceu. E veja, isso se tornou em ódio mortal, um plano de fratricídio. Um irmão queria matar outro. Que história que nos lembra essa, meus irmãos? Se não a de Caim e Abel. E o pecado vai se repetindo na vida do povo de Deus. E Rebeca de novo aparece na história querendo dar as suas soluções. O que Rebeca fala? Meu filho, vai lá e conversa, trata com seu pai, vamos fazer uma reunião. É isso que ela diz? Ela diz o quê? Ela propôs um exílio para o filho. Só que Rebeca é tola também. Veja, o que ela fala ali no final? Meu filho, vai passar alguns dias na casa do seu tio, lá em Harã. Sabe quanto dura esses dias, meus irmãos? 20 anos. 20 anos de exílio que vai acontecer, e ela não percebeu o que ela estava fazendo. E ela achou que realmente Esaú ia se acalmar com alguns dias, e que o rancor, a ira dele ia passar, e aí ela podia fazer o quê? Ela diz que eu vou te trazer de volta. Só que ela sabe que ela está fazendo errado, porque ela teme a morte dos dois filhos. Afinal de contas, se um filho matasse outro, não é? Ou Deus poderia pesar a mão, porque estava descumprindo o plano dele, ou o vingador de sangue, que é o que? Algum parente poderia ir lá e executar o outro. Então ela agora está desesperada, porque ela falou: vou perder os dois filhos, agora eu vi que eu fiz besteira mesmo. E meus irmãos, toda essa gama de ações pecaminosas vai trazer muitas consequências ruins. Isaac vai viver muitos anos ainda amargando essa situação. Rebeca não vai ver mais Jacó, meus irmãos. Ela que propôs o exílio do filhinho amado, agora ela nunca mais vai ver o filho de novo, porque vai passar muito tempo. E é tão curioso que o nome de Rebeca vai desaparecer da história. Ela ainda, o final do versículo 27, começo do versículo 20, capítulo 28, ainda vai aparecer alguma coisa, mas depois o nome de Rebeca desaparece da história, inclusive não consta nem o registro da sua morte. Veja como Deus apaga a história, né? Esaú e a sua descendência, agora eles vão viver sempre debaixo da servidão, ou lutando sempre à base da espada, o que é o contrário do direito do primogênito, né? O primogênito, se ele tivesse seguido, ele ia ser abençoado. E Jacó vai ter que fugir para Harã, conforme a mãe sugeriu, e vai ficar ali por 20 anos, conforme diz o capítulo 31. E sendo que no seu retorno ele ainda vai temer a morte pelo seu irmão. Mais para frente nós vamos perceber tudo isso. E os irmãos seguem lutando conforme eles faziam desde o ventre da mãe. Que história, que familhinha, hein? Você acha que a sua família tem problema? Olha para essa família aqui, você vai perceber que tem coisa pior. Mas esse é o patriarca, e depois o seu filho vai ser o patriarca. E aí nós precisamos olhar para isso e trazer algumas aplicações para nós ainda nos dias de hoje. Eu queria que você atentasse para algumas coisas. Meus irmãos, Deus é soberano sobre o pecado e nada pode frustrar os planos de Deus.
Gênesis 50, versículo 20, vai falar da história de José, lá no final de Gênesis. E José, depois de ter sido enganado, depois de ter sido vendido, depois de ter sido preso, depois de ter passado por muita dificuldade por conta dos seus irmãos, lá no futuro, José vai falar o quê? Para os irmãos. Os irmãos estavam morrendo de medo, agora José vai mandar matar a gente, afinal de contas ele é o bambambam aqui do Egito. O que José diz? Vocês na verdade planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. O mal que foi feito a José, Deus transformou em bem para os próprios irmãos, para o pai e para todo o povo deles. Deus, meus irmãos, não se limita às nossas ações pecaminosas, aos nossos erros. Os personagens da passagem de hoje são nada mais, nada menos do que os patriarcas, os pais da fé. Nós não podemos também esquecer disso. Mas Deus vai usar tudo isso. Não é à toa que Deus havia dito que Jacó ia mandar sobre Jacó ia mandar sobre Esaú, e agora a bênção veio sobre Jacó. Deus usou esse meio absolutamente torto para fazer isso. É claro que nós não podemos validar os nossos erros e falar assim: então eu vou fazer tudo errado porque Deus vai corrigir. Não é isso. Mas isso nos mostra, meus irmãos, que o Senhor usa pecadores. O Senhor usa até mesmo eu e você. Porque às vezes a gente fica pensando nisso, né? Senhor, o que eu estou fazendo? Eu fiz uma coisa que agora não tem mais volta. Mas não é assim, meus irmãos. Nós precisamos lembrar que Deus é soberano, e isso vai mudar apenas quando Cristo retornar. Porque quando Cristo retornar, o plano de Deus vai se cumprir, e a obra que Cristo começou certamente será confirmada. Filipenses 1,6, que nós lemos aqui hoje. E nem todo o mal do mundo vai impedir a Deus. Então eu queria que você nessa manhã se lembrasse disso, porque às vezes a gente pode estar se amargurar com os nossos próprios erros, ou com o erro de alguém, que é pior ainda. Às vezes alguém erra contra a gente e a gente vai amargurando aquilo, vai consumindo a nossa vida, até porque a gente olha para o outro e acha que o outro tem que ser perfeito. Mas não é assim, e Deus há de corrigir essas histórias todas. Então lembre-se, Deus é soberano. Mas em segundo lugar, meus irmãos, nós também podemos aprender que a cegueira espiritual é pior do que a cegueira física. Isaac errou feio, não é? Mas não pela falta de visão física apenas, mas principalmente pela falta de visão espiritual. E assim também a sua esposa e os seus filhos, eles foram cegos, agiram de maneira cega. E aí essa catarata espiritual estava impedindo a visão correta de Deus e dos seus propósitos. E nos dias de hoje, meus irmãos, nós ainda temos gente cega. Nós temos os que ainda não conhecem o Senhor, que estão espiritualmente cegos, que precisam de uma intervenção do médico dos médicos, abrindo os olhos. Mas nós temos ainda muitas vezes o próprio povo de Deus agindo como se fosse cego. E nós não podemos ser assim, meus irmãos. Nós precisamos sempre pedir para Deus. E não é aqui em Brasília, a gente conhece um pouco disso, né? Nessa época da seca, os nossos olhos sempre precisam ser cuidados de uma maneira especial, talvez até um colíriozinho para hidratar, porque vai forçando a vista. E quem usa óculos, né, sabe muito bem disso. E quando o grau está piorando ou está mudando, que você mesmo com óculos já não enxerga mais, e aí o que você tem que fazer? Voltar no oftalmologista, fazer a correção, fazer um novo óculos para poder enxergar melhor, para poder voltar a enxergar de maneira correta. E eu sem óculos, eu sou uma tristeza, não enxergo nem placa de carro, de trânsito, não é? Então, meus irmãos, nós precisamos sempre lembrar disso. Os nossos olhos podem se turvar com o pecado,
pode ficar com a vista embaçada por conta do nosso pecado. E nós temos que chegar diante de Deus e falar: Senhor, tem misericórdia, limpa meus olhos, abre meus olhos. E a beleza do Evangelho é que Cristo vai cumprir a sua promessa. Cristo é aquele que venceu a morte para que nós tivéssemos os olhos abertos para Ele. Lembra-se de Saulo? Saulo lá se achava o cara, né? Ele era assim, judeuzão mesmo, bonzaço da história. Até que o Senhor precisa vir e abrir os seus olhos, que estava cheio de escamas. Percebe, meus irmãos, que nós precisamos disso também. E Cristo é a verdade, Cristo é o caminho, Cristo é a vida. E como nós abrimos os nossos olhos, ou como nossos olhos são abertos, mesmo em meio à nossa caminhada cristã? Quanto mais nós conhecemos de Cristo, mais a nossa percepção, nossa visão se aperfeiçoa, é aperfeiçoada. Então, meus irmãos, conheça mais de Cristo. Quando nós conhecemos mais de Cristo, nós enxergamos as condições com mais facilidade. Nós percebemos o pecado mais rápido, ou quando erramos, nós buscamos a solução de maneira mais rápida. Por isso, cuidado com esse aspecto, não deixe o pecado ir confundindo a sua vida. Um outro detalhe é que pecados não tratados no seio da família, e aí uma percepção para nós sobre a importância da família, traz sérios danos, às vezes racha a família. Nós temos vários pecados aqui nesse texto, nessa família. Nós vimos egoísmo, ganância, divisão, mentira, falta de comunicação ou uma comunicação ruim, falta de instrução sobre o Senhor, uso do nome de Deus em vão. Jacó fala isso: não, o seu Deus que trouxe aqui a caça mais perto de mim, envolveu o Senhor. Tudo isso, meus irmãos, dificulta a nossa vida, obviamente, isso é óbvio, mas dificulta a nossa vida doméstica. E mais, isso também se aplica à vida da igreja, que é no seio da família da fé. Por isso que nós devemos combater o pecado, por isso que nós devemos insistir na correção do pecado, por isso que nós devemos apontar o pecado quando nós temos essa condição na vida do irmão e na vida do cônjuge, na vida do filho. Por que nós precisamos atuar dessa forma? Para que a família não seja destruída. E Cristo é um modelo de relacionamento para nós. Obviamente que esse modelo serve tanto na família doméstica, na família da fé e até mesmo em sociedade. E como nós olhamos para Cristo para entender isso? Como que a gente consegue, meus irmãos, passar, corrigir, sobreviver aos pecados no meio do povo de Deus ou no meio da própria família doméstica? Lembrando de Cristo. Cristo é aquele, o próprio Deus, que se humilhou, se esvaziou e veio nascer e viver neste mundo caído por mim e por você. Nós lemos aqui intencionalmente o texto na liturgia que diz que nós devemos buscar ter o outro em primazia sobre a nossa própria vida. O outro é mais importante do que nós, digamos assim. Se você se considera melhor do que o outro, você já está com problema. E isso é o que nos relacionamentos dificultam a correção, porque a gente começa a achar assim: o outro é pior, o outro é os seus defeitos, o outro é as suas limitações, o outro é os seus erros, e a gente apontando, ao invés de falar assim: Senhor, como que eu posso corrigir? Me ajuda. Aliás, foi muito boa a escolha da música, né? A começar em mim, quebra o meu coração, me transforma, Senhor, para que eu possa viver uma vida mais piedosa, uma vida mais íntima com o Senhor. Quais são os sinais de que nós estamos vivendo uma vida mais piedosa? Gálatas vai falar disso, do fruto do Espírito, não é? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando isso está fluindo na nossa vida, nós temos mais condição de nos relacionarmos melhor uns com os outros. E eu queria mesmo que você pensasse sobre isso ao longo da semana, porque às vezes as relações
interpessoais, no meio da família da fé, acontece por falta disso, por falta da gente se humilhar, por falta da gente. Veja, Esaú devia ter falado: não, é verdade, eu fiz besteira, eu tinha jurado uma coisa e estou descumprindo, eu não segui a orientação, casei com 2 casamentos mistos, eu acreditei numa bênção associada a um mero prato de comida. Então percebe, se Esaú tivesse se humilhado, e se Jacó também tivesse humilhado: mãe, para pensar, mãe, vamos conversar, vamos buscar. Entende que quando você olha para você mesmo, as coisas começam a ficar mais fáceis. E isso, meus irmãos, e eu queria destacar um pouquinho mais o aspecto da fraternidade no meio do povo de Deus. Nós deveríamos ser um povo de fato fraterno. A palavra irmão, ela é muito usada no meio do povo de Deus, mas talvez pouco compreendida. Às vezes irmão vira problema de tratamento, né? Você não sabe o nome da pessoa e fala: ô irmão, ô irmão. Mas a nossa irmandade foi feita a partir do sangue de Cristo. Se você desconsidera a irmandade, a fraternidade, você está automaticamente dizendo: a escolha do Senhor é ruim, Deus escolheu muito mal esse irmão, isso aí não devia nem ser crente. Porque você está questionando a escolha de Deus, a soberania de Deus. Então nós deveríamos valorizar a fraternidade, buscar manter a união da fraternidade, e não deixar que o pecado rompa a fraternidade, mesmo que seja o pecado do outro, a alimentação do outro, a fraqueza do outro. Nós devemos insistir nisso. Tem algumas fraternidades no mundo, né? Você pega o Lions, essas comunidades todas. Às vezes eu vejo que times, torcidas organizadas são mais fraternas às vezes do que crente, porque eles se juntam para ir lá para o campo, para torcer junto. Se ele vê um com a mesma camisa do mesmo time, ele cumprimenta na rua, porque o cara é fã mesmo daquilo. Um tempo atrás eu participei, e essa igreja nasceu dentro de uma sede de um motoclube, não é? E a gente vê no motoclubismo uma união dos irmãos. Mas o que une um motoclube? Uma moto. E o que une uma igreja? Cristo. Essa união é muito maior do que qualquer outra fraternidade que exista por aí. Meus irmãos, nós precisamos investir na nossa fraternidade, nós precisamos investir no nosso relacionamento de irmãos. E quando nós fazemos isso, a comunidade responde melhor e vive melhor, e aliás vira até um lugar agradável, porque mais pessoas dizem o que? Eu quero ir para aquela igreja, porque ali todo mundo se trata minimamente com uma vontade de exercer a fraternidade sincera. E quando nós fazemos isso, meus irmãos, isso é visto aí fora, porque nós protegemos os irmãos, nós abençoamos os irmãos, nós perdoamos os irmãos, nós buscamos resgatar os irmãos, porque uns aos outros é uma expressão que aparece muitas vezes na Bíblia, e sempre um abençoando o outro com diversas formas possíveis. Mas por último, meus irmãos, preste bastante atenção nisso, embora Deus cumpra os seus planos, apesar de nós, embora Deus transforme o mal em bem para que seus planos aconteçam, necessariamente ou obrigatoriamente, Deus não é obrigado a te livrar das consequências do seu pecado. Não se acostuma não. Não olhe para esse texto e fale assim: já que Deus corrige, já que Deus usa até o erro, vou errar tranquilamente. Não faça isso. Cuidado com isso. Vamos lembrar do texto. Esaú perdeu os seus direitos. Jacó vai viver no exílio, não vai ver mais a mãe, vai ficar temendo o irmão. Isaac teve que abençoar negativamente o filho que ele gostava. Rebeca não vai ver mais o filho querido.
Tudo isso, meus irmãos, por conta dos pecados deles mesmos. Deus não livrou eles do pecado, Deus usou isso, Deus converteu esses erros, mas não livrou os nossos irmãos das consequências dele, e não vai livrar, provavelmente, ou não obrigatoriamente, Deus vai te livrar das consequências do seu pecado. No presídio, acho que isso é mais fácil de perceber, né? O cara se converte lá dentro, e não adianta lá dentro ele fazer uma oração assim: me tira daquele presídio porque agora eu sou convertido. Não, você matou alguém, você vai cumprir sua pena, vai cumprir como um crente, continua evangelizando aí dentro, mas vai cumprir. Se você faz algum tipo de situação que é irreversível, você vai ter que engolir isso pro resto da vida. Por isso nós devemos nos preocupar com isso. Então, cuidado com a sua vida, cuidado com as suas decisões, cuidado com as suas ações. A obra de Cristo, de fato, perdoa os nossos pecados todos, mas não te livra necessariamente das consequências. Meus irmãos, a porta é estreita. A vida com Cristo exige sim disciplina, exige sacrifício sim. Então nós não podemos brincar com esse tipo de coisa. E que o Senhor nos ajude a viver assim, porque nós, povo de Deus, fomos abençoados com a bênção da aliança. Nós estamos debaixo da aliança de Deus, nós nos beneficiamos com as bênçãos da aliança de Deus, e isso é um privilégio maravilhoso. Vamos orar. Querido Deus, que essas verdades, esse ensino, aquilo que procede tão somente do Senhor, seja aplicado na nossa vida, que nossa vida seja transformada para a glória do Senhor, que esses aspectos práticos também sejam percebidos por nós como importantes, e também, ó Deus, perdoa os nossos pecados, transforma o nosso viver e corrige, ó Deus, os nossos passos. Tudo isso para a glória do Senhor, porque sabemos que viver debaixo da obediência da Tua Santa Palavra é bênção para nós, e que nós cada dia mais experimentemos da bênção do Senhor para o nosso próprio bem e para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos